Tem questões e respostas para o exame de competência médica, obstetrícia e ginecologia 1. Pergunta: qual é a duração média de uma gestação normal? Resposta: 40 semanas ou 280 dias. 2. Pergunta: o que caracteriza a pré-eclâmpsia? Resposta: hipertensão arterial e proteinúria após 20 semanas de gestação. 3. Pergunta: qual é o tratamento definitivo para a eclâmpsia? Resposta: parto do bebê e da placenta. 4. Pergunta: qual exame é usado para datar a gestação no primeiro trimestre? Resposta: ultrassonografia transvaginal. 5. Pergunta: o que caracteriza um aborto espontâneo incompleto? Resposta: expulsão parcial do conteúdo gestacional com restos na cavidade uterina. 6. Pergunta: qual é a causa mais comum de sangramento vaginal no terceiro trimestre? Resposta: placenta prévia ou descolamento prematuro da placenta. 7. Pergunta: o que é gravidez ectópica? Resposta: implantação do embrião fora da cavidade uterina, mais comumente na trompa de Falópio. 8. Pergunta: qual é o marcador sérico usado para confirmar gravidez? Resposta: beta-HCG. 9. Pergunta: o que caracteriza a síndrome HLLP? Resposta: hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. 10. Pergunta: qual é a apresentação fetal mais comum no momento do parto? Resposta: apresentação cefálica occipital. 11. Pergunta: qual é o principal fator de risco para descolamento prematuro da placenta? Resposta: hipertensão materna. 12. Pergunta: o que caracteriza a ruptura prematura de membranas? Resposta: ruptura da bolsa amniótica antes do início do trabalho de parto. 13. Pergunta: qual é o tratamento inicial para trabalho de parto prematuro? Resposta: tocolíticos e corticoterapia para maturação pulmonar fetal. 14. Pergunta: qual é a principal indicação para cesariana? Resposta: sofrimento fetal agudo ou desproporção cefalopélvica. 15. Pergunta: o que é diabetes gestacional? Resposta: intolerância à glicose diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez. 16. Pergunta: qual é o exame de triagem para diabetes gestacional?
Resposta. Teste de tolerância oral à glicose, TOTG. 17. Pergunta. O que caracteriza a placenta acreta? Resposta. Inserção anormal da placenta no miométrio. 18. Pergunta. Qual é a principal complicação de uma gravidez múltipla? Resposta. Parto prematuro. 19. Pergunta. O que caracteriza a hiperêmese gravídica? Resposta. Vômitos excessivos durante a gravidez, levando à desidratação e perda de peso. 20. Pergunta. Qual é a principal causa de anemia na gestação? Resposta. Deficiência de ferro. 21. Pergunta. O que caracteriza a síndrome dos ovários policísticos? Resposta. Anovulação, hiperandrogenismo e ovários policísticos ao ultrassom. 22. Pergunta. Qual é o principal sintoma da endometriose? Resposta. Dor pélvica crônica. 23. Pergunta. O que caracteriza a vaginose bacteriana? Resposta. Corrimento vaginal branco acinzentado com odor de peixe. 24. Pergunta. Qual é o agente etiológico mais comum da candidíase vaginal? Resposta. Candida albicans. 25. Pergunta. O que caracteriza a síndrome do ovário hiperestimulado? Resposta. Complicação da indução da ovulação com aumento dos ovários, ascite e hipercoagulabilidade. 26. Pergunta. Qual é a principal causa de dor pélvica aguda em mulheres em idade reprodutiva? Resposta. Torção ovariana ou gravidez ectópica. 27. Pergunta. Qual é a definição de menopausa? Resposta. Ausência de menstruação por 12 meses consecutivos em mulheres acima de 45 anos. 28. Pergunta. Qual é o exame indicado para diagnóstico de miomas uterinos? Resposta. Ultrassonografia pélvica. 29. Pergunta. O que é o câncer de endométrio? Resposta. Crescimento maligno do revestimento interno do útero. 30. Pergunta. Qual é o fator de risco mais importante para câncer de ovário? Resposta. Histórico familiar ou mutação BRCA1, BRCA2. 31. Pergunta. Qual é a principal causa de dismenorreia primária? Resposta. Aumento da liberação de prostaglandinas no útero. 32. Pergunta.
Qual é o tratamento de escolha para vaginose bacteriana? Resposta: metronidazol oral ou vaginal. 33. Pergunta: qual exame é indicado para rastreamento do câncer de colo de útero? Resposta: Papa Nicolau. 34. Pergunta: qual é o tratamento de escolha para miomas uterinos sintomáticos? Resposta: miomectomia ou esterectomia, dependendo do caso. 35. Pergunta: qual é a principal indicação para esterectomia em mulheres jovens? Resposta: miomas uterinos volumosos ou sintomáticos. 36. Pergunta: o que caracteriza a síndrome de Eschermann? Resposta: aderências intrauterinas que causam infertilidade. 37. Pergunta: qual é o principal sintoma do câncer cervical em estágios avançados? Resposta: sangramento vaginal anormal. 38. Pergunta: o que é DIP? Doença inflamatória pélvica. Resposta: infecção do trato genital superior causada por patógenos como clamídia, tracomatis e neisseria gonorreia. 39. Pergunta: qual é o tratamento inicial para DIP? Resposta: ceftriaxona e doxiciclina. 40. Pergunta: qual é a principal causa de infertilidade feminina? Resposta: disfunção ovulatória. 41. Pergunta: qual é o principal fator de risco para restrição de crescimento intrauterino? Resposta: hipertensão gestacional. 42. Pergunta: qual é a causa mais comum de morte materna em países em desenvolvimento? Resposta: hemorragia pós-parto. 43. Pergunta: qual exame avalia a vitalidade fetal no terceiro trimestre? Resposta: perfil biofísico fetal. 44. Pergunta: o que caracteriza a incompatibilidade RH? Resposta: destruição fetal de eritrócitos causada por anticorpos maternos anti-RH. 45. Pergunta: qual é a profilaxia para a incompatibilidade RH? Resposta: imunoglobulina anti-D. 46. Pergunta: qual é o principal fator de risco para óbito fetal? Resposta: descolamento prematuro de placenta. 47. Pergunta: o que é a triagem neonatal? Resposta: testes para detectar doenças congênitas ou metabólicas em recém-nascidos.
48. Pergunta: qual é a principal causa de parto prematuro? Resposta: infecção intrauterina. 49. Pergunta: qual é o principal fator de risco para macrosomia fetal? Resposta: diabetes gestacional. 50. Pergunta: o que caracteriza a asfixia perinatal? Resposta: comprometimento da oxigenação fetal durante o parto. 51. Pergunta: qual é a principal indicação para cesariana em gestantes com placenta prévia? Resposta: placenta prévia total ou sangramento ativo intratável. 52. Pergunta: o que caracteriza a macrosomia fetal? Resposta: peso ao nascimento superior a 4.000 gramas. 53. Pergunta: qual é a principal complicação da macrosomia fetal? Resposta: distócia de ombro durante o parto vaginal. 54. Pergunta: qual é o principal fator de risco para corioamnioniite? Resposta: ruptura prolongada de membranas, maior que 18 horas. 55. Pergunta: qual é o tratamento para corioamnioniite? Resposta: antibióticos de amplo espectro, como ampicilina e gentamicina, e indução do parto. 56. Pergunta: o que caracteriza o parto pélvico? Resposta: apresentação fetal com nádegas ou pés posicionados para a saída. 57. Pergunta: qual é a principal indicação para parto vaginal assistido com fórceps? Resposta: fadiga materna ou sofrimento fetal em estágio avançado do parto. 58. Pergunta: qual é o principal fator de risco para prolapso do cordão umbilical? Resposta: apresentação fetal não cefálica. 59. Pergunta: qual é o tratamento inicial para prolapso do cordão umbilical? Resposta: elevação manual da apresentação fetal e parto de emergência, geralmente cesariana. 60. Pergunta: qual é o objetivo do teste de não estresse fetal, NST? Resposta: avaliar a reatividade da frequência cardíaca fetal em resposta aos movimentos fetais. 61. Pergunta: o que caracteriza o índice de apigar baixo ao nascimento? Resposta: score de apigar menor que 7 no primeiro minuto. 62. Pergunta:
Qual é a principal complicação da restrição de crescimento intrauterino? Resposta: hipóxia fetal crônica. 63. Pergunta: qual é a causa mais comum de icterícia neonatal precoce? Resposta: incompatibilidade ABO ou RH. 64. Pergunta: o que é o teste de Cumbis direto? Resposta: exame que detecta anticorpos ligados às hemácias fetais ou neonatais. 65. Pergunta: qual é a principal causa de hemorragia pós-parto? Resposta: atonia uterina. 66. Pergunta: qual é o tratamento inicial para hemorragia pós-parto? Resposta: massagem uterina e administração de ocitocina. 67. Pergunta: o que caracteriza a síndrome de Turner? Resposta: cariótipo 45X, associado a baixa estatura e disgenésia gonadal. 68. Pergunta: qual é o principal fator de risco para a ruptura uterina? Resposta: cicatriz uterina prévia, como de cesariana anterior. 69. Pergunta: qual exame é utilizado para detectar anemia fetal em gestantes RH negativas? Resposta: Doppler da artéria cerebral média do feto. 70. Pergunta: o que caracteriza a gravidez molar completa? Resposta: proliferação anormal do trofoblasto, sem embrião viável. 71. Pergunta: qual é a principal complicação da gravidez molar? Resposta: coriocarcinoma. 72. Pergunta: qual é a indicação para cerclagem uterina? Resposta: incompetência istmo-cervical diagnosticada por história ou ultrassonografia. 73. Pergunta: qual é o principal método de prevenção de transmissão vertical do HIV? Resposta: terapia antirretroviral durante a gestação e parto. 74. Pergunta: o que caracteriza a incompatibilidade ABO? Resposta: hemólise neonatal causada por anticorpos maternos anti-A ou anti-B. 75. Pergunta: qual é a definição de morte fetal? Resposta: óbito intrauterino após 20 semanas de gestação ou peso fetal acima de 500 gramas. 76. Pergunta: qual é a principal causa de hipotiroidismo congênito? Resposta: disgenésia da glândula tiroide. 77.
Pergunta: qual exame é realizado para diagnóstico de pré-eclâmpsia severa? Resposta: proteinúria acima de 300 mg em 24 horas ou sinais de lesão de órgão-alvo. 78. Pergunta: qual é a indicação para transfusão intrauterina? Resposta: anemia fetal grave confirmada por Doppler ou amniocentese. 79. Pergunta: qual é a complicação mais grave do trabalho de parto obstruído? Resposta: ruptura uterina. 80. Pergunta: qual é o fator de risco mais importante para a gestação ectópica? Resposta: histórico de doença inflamatória pélvica. 81. Pergunta: qual é a principal causa de câncer ginecológico em países em desenvolvimento? Resposta: câncer de colo do útero. 82. Pergunta: qual exame é usado para confirmar câncer de mama? Resposta: biópsia mamária. 83. Pergunta: qual é a vacina que previne câncer cervical? Resposta: vacina contra o HPV. 84. Pergunta: qual é o principal sintoma do câncer de ovário? Resposta: distensão abdominal. 85. Pergunta: qual é o tratamento de escolha para câncer de endométrio em estágio inicial? Resposta: histerectomia com salpingo ou forectomia bilateral. 86. Pergunta: qual é o exame padrão ouro para diagnóstico de câncer cervical? Resposta: colposcopia com biópsia dirigida. 87. Pergunta: o que caracteriza a síndrome de Lynch? Resposta: predisposição hereditária a câncer de endométrio e cólon. 88. Pergunta: qual é o principal método contraceptivo reversível de longa duração? Resposta: dispositivo intrauterino, DIU. 89. Pergunta: qual é o mecanismo de ação dos anticoncepcionais orais combinados? Resposta: inibição da ovulação, espessamento do muco cervical e alteração do endométrio. 90. Pergunta: o que caracteriza a laqueadura tubaria? Resposta: método contraceptivo permanente que bloqueia as trompas de Falópio. 91. Pergunta: qual é o principal efeito colateral dos contraceptivos de progesterona isolada? Resposta: irregularidade menstrual. 92. Pergunta:
Qual é o método de emergência para contracepção? Resposta: levonorgestrel em dose única até 72 horas após a relação sexual. 93. Pergunta: qual é a contraindicação absoluta para o uso de contraceptivos hormonais combinados? Resposta: histórico de tromboembolismo venoso. 94. Pergunta: qual é o tratamento indicado para câncer de vulva em estágio inicial? Resposta: vulvectomia parcial com linfadenectomia. 95. Pergunta: qual é a principal manifestação clínica do câncer vaginal? Resposta: sangramento vaginal anormal. 96. Pergunta: qual é a indicação para cirurgia conservadora no câncer de colo uterino? Resposta: estágios iniciais em mulheres jovens que desejam preservar a fertilidade. 97. Pergunta: qual é o marcador tumoral associado ao câncer de ovário? Resposta: K125. 98. Pergunta: qual é o principal fator de risco para câncer de endométrio? Resposta: exposição prolongada a estrogênio sem oposição de progesterona. 99. Pergunta: qual é o tratamento de escolha para câncer de mama HER2 positivo? Resposta: trastuzumab combinado à quimioterapia. 100. Pergunta: qual é o principal fator de risco para câncer de mama? Resposta: idade avançada e história familiar.